Diz a Escritura, ele veio para aqueles que eram seus e os seus não receberam. E mesmo assim ele cumpriu a missão. Então, o anjo, ele é santo, ele tem amor nele. Os santos são santos. O anjo, ele tem tanto poder neles, que a Bíblia relata coisas do passado, como por exemplo, tinha uma piscina no passado, um tanque, tanque de Betesda, que significa, o nome é a Casa da Misericórdia. A Bíblia chama tanque, mas para você entender, piscina. E ficava lá um monte de paralítico em volta daquela piscina, doentes de várias formas. Porque em certa parte do ano descia o anjo do céu e chacoalhava aquelas águas. Ele balançava as águas. A primeira pessoa que tocava na água era curada de qualquer doença. Então, era cheio de doente ali. Por causa do que o anjo vinha e tocava na água. Porque o anjo é puro. Né? Se ele tocar no enfermo, o enfermo é curado. E muitas curas acontecem assim. Deus envia o anjo vai lá arranca aquele câncer, arranca aquela macumba. O anjo ele tem o poder de Deus, porém ele não é Deus. E também não tem um coração igual de Deus. Porque se o anjo tiver um coração igual de Deus, ele passa a ser como Deus. E a Bíblia afirma que ninguém é como Deus. Ninguém é igual a Ele. Ninguém. Ele é único. Vamos dizer assim, peça única. Não tem outro igual. Ele é o único Deus. Não foi criado por ninguém. Possa ser que um anjo seja igual ao outro, um homem seja igual ao outro, mas ninguém é igual a Deus. Somente o Filho que é igual ao Pai. E eles são um. A única passagem na Bíblia que a gente vê que alguém é igual a Deus é quando a Bíblia fala que Deus é igual a Deus. Eu não falo o anjo é igual a Deus, o servo é igual a Deus. Não. Mas a Bíblia está bem claro aqui que Jesus é igual a Deus na forma de Deus. Pois bem, para ele vir esse mundo, ele se fez homem, se esvaziou de si mesmo, como diz a Bíblia, né? Se aniquilou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí agora vem dizendo, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, aqui tem que comprovar várias vezes que Jesus é Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas aqui a gente vê Ele dando glória ao Filho. Aleluia, Deus. A gente vê claramente isso. Por que Deus Pai não divide a sua glória com ninguém? Ele é o único Deus e pronto, acabou. Ele aceita que o seu Filho seja considerado Deus. Ele aceita, Ele quer que assim seja feito. Por quê? Se a gente glorificar o Pai como Deus, estamos certos. E se a gente glorificar o Filho sendo Deus, também estamos corretos, estamos na mesma linha. Porque os dois é um. Glória a Deus. Eles são um. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não divide mesmo, está escrito na Bíblia. Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas aqui a gente vê que tanto a glória que o Pai tem, o Filho também tem igual. Se ele não divide com ninguém, está dividido com quem então? Com ele mesmo. Então a glória que o Pai tem é uma coisa, e a glória que o Filho tem é a mesma glória do Pai. É a mesma. E aqui a gente vê que Deus, irmão, Deus,
O único nome santificado e exaltado é o nome de Deus. O nome de Deus é acima de todo o nome. Aí agora você vai compreender que eles são um mesmo. Ele, Deus, diz a Bíblia, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Deus exaltou quem? Jesus. Então está falando do Deus Pai, que está exaltando o Deus Filho, está exaltando. Mas veja que altura que Deus exaltou ele. Ó. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Soberanamente. Não é terrenamente, é soberanamente. Soberano. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Olha, irmão, nenhum nome está acima de Jeová. Nenhum nome está acima do nome de Deus. Mas aqui diz que Deus, o Pai, exaltou o Filho soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Qual é o nome que está acima de todo o nome? A Bíblia revela que é o nome de Jesus. Mas esse nome não pertence a Deus? Um nome acima de todos os nomes? Esse nome não pertence a Deus? Pertence a Deus. Então podemos dizer que Jesus é Deus. Aleluia. O nome dele está acima de todos os nomes. Glória a Jesus. Jesus é Deus. Aleluia. Porque Deus, Jeová, não divide sua glória com ninguém. E aqui a gente vê que Jesus tem a glória de Deus sobre seu nome. Jesus tem a glória de Deus sobre ele. Se Deus não divide com ninguém, a Bíblia não pode mentir. Então, eles não é dois, ele é um só. Afirmando mais ainda, a Bíblia fala, olha o verso 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, se você quer glorificar o Deus Pai, tem que considerar Jesus Cristo como Senhor. Olha a obra perfeita que ele fez. Não tem erro nisso. Não, mas o Pai é maior que o Filho. Não existe dois deuses, um só. Quando ele disse, Pai é maior que o Filho, Pai é maior que eu, ele está explicando a sua condição de homem. E a Bíblia é clara que ele se fez forma de servo. Servo de quem? Servo dele mesmo, servo do seu Pai. Então ele se manifestou ao mundo na forma de homem. Então ele teve que vir semelhante aos homens. Ele teve que mostrar para nós como servir a Deus, como honrar Deus. Então ele veio no corpo de homem e mostrou a vida espiritual, como orar, como se comportar, como enfrentar os demônios na forma de homem. Ele se esvaziou de si mesmo, porém, eles são um só. Ele é Deus, na sua total plenitude. Então, quando a Bíblia exalta o nome de Jesus acima de todo nome, e exige que todo joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra, ora, pelo que a gente vai conhecer a Bíblia, os anjos só se dobram para Deus. Anjo só se dobra para Deus. Só se dobra somente para Deus. E aqui a gente vê que no céu todos os joelhos se dobram diante de Jesus. Jesus é Deus. Aleluia. Se não fosse Deus, os anjos iam falar, não, só adoramos somente a Deus, não vamos se prostrar a você. Mas o anjo não pode fazer isso, porque o anjo sabe muito bem quem é Deus. Jesus é Deus, o Filho é Deus. Aqui a gente vê também um outro ensino, quando diz que todos os joelhos no céu, na terra, debaixo da terra se dobrem. Então aqui está revelado que embaixo da terra existem joelhos.
debaixo da terra, então? Debaixo da terra tem alguma coisa lá. Porque está falando que debaixo da terra, os joelhos que estão lá debaixo também vão se dobrar. Ora, o diabo só se dobra diante de Deus. Isso você pode ter certeza. O diabo não tem medo de cruz, sal grosso, arruda, terço. O diabo não tem medo dessas coisas. Isso aí para ele é piada. Agora, quando ele vê Deus, ele treme. O apóstolo Tiago chegou a dizer: tu crê que há um só Deus? Faz muito bem. Até os demônios crê e estremecem. Os discípulos conheceram Deus de tal forma que teve essa revelação que os demônios têm medo de Deus. Quando Deus, em pessoa, chegar perto deles, morrendo de medo. Porque Deus pode matá-los, viu? Deus criou eles com vida eterna. Mas Deus pode acabar com essa vida eterna deles. Deus pode fazer tudo. A Bíblia fala que para Deus não há impossível. Para nós é impossível matar um demônio. Pá! Ainda que a gente dá tiro igual o pastor lá, mas não dá para matar um demônio. Eles têm a vida eterna neles, eles não morrem. Porém vão viver eternamente na condenação. Agora Deus tem a fórmula. Se Deus quiser tirar com a vida dos anjos, Deus tira. Mas Ele criou com vida eterna e que assim seja. Pronto, acabou. É a criação dele. Pois bem, então está revelado que debaixo da terra também toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando a Bíblia se refere o anjo do Senhor, quando a Bíblia se refere assim diz o Senhor, quando a Bíblia se refere ao Espírito do Senhor, está falando de Deus, não é isso? Está se referindo a Deus. Então quando diz que todos devem confessar com o joelho dobrado e com suas línguas que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Ou seja, todos têm que confessar que Jesus Cristo é Deus. Confessando que Jesus é o Senhor, Deus Pai é glorificado, porque eles são um só. Não tem ciúmes. Então se a gente falar glória a Deus, amém. Se a gente falar glória a Jesus, amém, estamos glorificando o mesmo Deus. É um Deus triuno, 3 em 1, se manifesta de 3 formas. Não é um Deus de 3 cabeças, como diz algumas religiões. O Deus dos evangélicos tem 3 cabeças. Não é um Deus verdadeiro, porque uma hora fala que é Pai, outra hora fala que é Filho, outra hora fala que é Espírito Santo. Pois é, ele fala assim, que uma hora ele é Pai, outra hora ele é Filho, outra hora ele é Espírito Santo. Por que ele faz isso? Ele faz isso, irmão, principalmente para se comunicar com os homens. Então, existem coisas, mistérios de Deus que só vamos compreender quando a gente herdar um corpo glorioso mesmo. Porque nessa dimensão fraca que a gente vive, a gente não vai conseguir compreender. Não vai conseguir compreender. Por exemplo, Pai da eternidade. Quem criou Deus? Todas essas perguntas, muitas delas temos respostas, outras não. Ninguém criou Deus. É o contrário, Deus que criou tudo. Ele que criou todas as coisas, criou tudo. Não é verdade? Então aqui em Filipenses a gente tem aqui uma prova, um relato que Jesus é Deus na sua totalidade. Vamos para João capítulo 1. Então, provando que Jesus é Deus, recomendamos aos testemunhos de Jeová que vão ouvir esse ensino, leia mais a Bíblia. Leia mais a Escritura Sagrada e não a revista Sentinela. Porque dizer que Jesus não é Deus é a mesma coisa que falar assim, não leio muito a Bíblia. Se você encontrar com uma pessoa que não lê muito a Bíblia, você vai entender por que ela afirma que Jesus não é Deus. Ela não lê Bíblia. É verdade?
Agora eu vou te mostrar umas coisas aqui. Depois desse versículo a gente vai para o Apocalipse. Vamos lá. João capítulo 1. Para a gente entender um pouco mais sobre Deus Filho que veio ao mundo, aqui tem uma explicação. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é verbo? Palavra. Então, para você entender, a pessoa de Jesus se manifestou em forma de palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus em pessoa. Você entendeu isso? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mundo se criou pela palavra de Deus. Então Jesus é a palavra de Deus, em efeito, é Deus em pessoa, porque Deus e a sua palavra são únicos. Aí vai falar dele aqui mais, ó. Ele estava no princípio com Deus, ele o Verbo. Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ora, quem fez todas as coisas? Foi Deus. Está falando de Jesus aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha só. Sem Ele, nada que foi feito se fez. Então, Deus é o Criador? É. Então, Jesus é o Criador. Jesus é Deus, está falando que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele. Tudo foi com Ele. Ele estava presente em tudo. Nas flores, nas frutas, na criação dos anjos, na criação das galáxias, dos planetas, do universo. Que a gente tem a Terra. Mas fora da Terra tem o espaço sideral, a galáxia, que é, né, o espaço é imenso, tem muitos planetas. Possa ser que nos outros planetas hajam vidas, porque Deus ele cria vidas. A Bíblia não entra nessa parte, mas Deus, o espaço é tremendo, mas a nossa história é a nossa história. Nossa história é única. Somos a criação, a coroa da criação. Pois é de Deus, como diz a Bíblia, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Ele estava presente. A Bíblia também revela a participação na criação do homem. Ali é revelado que Deus está falando com alguém igual a Ele. Quando Ele diz, façamos, quer dizer, vamos fazer, mais que um, certo? Fosse um só, Ele ia falar, vou fazer. Mas ele disse lá, façamos, vamos fazer junto, façamos o homem conforme nossa imagem e nossa semelhança. Deus estava falando com quem? Com Ele mesmo, com o seu Filho. Eles são um só, lá na criação lá. Então na criação do homem, Jesus estava ali, ó, presente. Ele é Deus. Tudo que foi feito, sem Ele nada que foi feito se fez. Lendo mais, olha lá. Verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Outra prova que Jesus é Deus, a Bíblia testificando que Jesus é Deus. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele. Jesus é o Criador.